What it do, people? Eu sou José Felipe e vocês são muito bem-vindos ao meu e vosso canal. Eu estou aqui com o meu convidado especialíssimo, Jaime Jorge, um tal de David. Ele que é recém-graduado em Humanidades. Essa é a rubrica em que a gente conversa com os graduados. Então a gente vai saber um pouco mais deles, suas origens, se nos permitirem chegar até lá, obviamente. E com certeza que ele vai querer também nos falar um pouco do seu tema de defesa, enfim. Fiquem atentos ali, não esqueçam de deixar o vosso like, se inscrevam no canal e partilhem. Partilhem. Ao pessoal do Instagram, please, people, partilhem a live e façam mais pessoas chegarem. Rala back. Pronto, Jaimito, seja bem-vindo, mano. Obrigado, obrigado. Eu chamo ele de Jaimito, já é uma questão de intimidade. Boa noite a todos que estão aí em casa nos assistindo. Jaime Jorge Manuel David é o meu nome, natural de Luanda. Sou angolano, natural de Luanda, na verdade, né? Os meus pais, o meu pai é natural de Luanda também, mas os pais dele são do Uíge. A minha mãe é natural da província do Bengo, município do Tabe. E é isso. Yes. Bem, tu és angolano e já disseste como é que foi o teu processo para vir para cá para o Brasil. E antes disso, já foi um desejo teu vir estudar aqui no Brasil? Meio complicado, né? Na verdade, eu a princípio nunca, mas nunca me passou pela cabeça em estudar no Brasil. Eu tinha outros sonhos e eu queria ir para um outro lugar. Tipo, no momento em que eu estava a concorrer para a Bolsa da Rússia, eu também consegui uma da Turquia, mas só que no momento tinha muitas burocracias, era para esperar muitas fases e tal. Aí um amigo meu, Manuel Namba, já agora agradecer, ele viu a situação que eu estava passando em Angola, as batalhas, eu queria tanto correr, e aí ele viu o edital da Unilab e acabou me inscrevendo. E, aí passei pelo processo, mas quando eu chego aqui, eu acabo sabendo que a minha bolsa da Turquia, eu tinha sido apurado na bolsa da Turquia, mas nunca imaginei vir para o Brasil. Me imaginei na Rússia, me imaginei na Turquia, mas nunca no Brasil. Te arrependeste de alguma forma por... Não, nunca me arrependo pelas minhas escolhas, até porque em Angola eu fazia universidade, já estava fazendo universidade, e tenho outros focos, tenho outros objetivos, então eu nunca, não vou dizer nunca, né? Mas poucas vezes me arrependo do que eu faço, ou das minhas escolhas. Boa. E o curso que você estavas a fazer aqui, esse pelo qual tu acabaste de ser graduado, foi uma escolha própria ou foi o que deu para fazer? Na verdade, eu vim para o Brasil na questão das relações internacionais. Sempre fui muito fã, sempre, o meu desejo, né? Sempre foi estudar relações internacionais. Então, eu já vim para o Brasil preparado, tipo, pessoas que eu conheço que moram aqui e passaram pelo mesmo processo aconselharam, não. Você vai, mas não se assusta. Vai passar pelo BHU, depois do BHU, depois vai entrar para a terminalidade que é Relações Internacionais. Então eu já vim meio que preparado, estudei o território a partir da Angola, então já vim meio que informado. E já tinha mais ou menos a noção da cidade onde tu virias? Já tinha noção. Algumas imagens da cidade? Sim, São Francisco do Conde, eu já via Salvador, eu sabia mais ou menos onde eu via, buscava imagens no Google. Então não foi surpresa? Não caíste em depressão, né? Não, não, não. Assim, estranhamento de ser um espaço novo, um ar novo, sim, teve estranhamento, mas a minha consciência já estava preparada, já estava me consciencializando. Vou para o Brasil, mas não é no Brasil da malhação. Não é o Brasil que a mídia divulga, nem aquela favela do Rio, também onde tem maloqueiros.
não é onde tem mulheres que parecem estar no país das mil maravilhas. Então, já estava consciencializado. Pronto, vamos cá aproveitar e mandar um abraço ao pessoal que está nos acompanhando a partir do Instagram, né? Eliseu, Crisólita, Sônia e o Francisco, que é Baba Vanga, exato. Pelo menos é os nomes que eu estou a ver aqui agora. Vamos citando outros. Pronto. Pessoal que está no Instagram, compartilhem a cena, não esqueçam de deixar o vosso like e vossos comentários. Exato. E o pessoal do YouTube, façam bem, subscrevam se ainda não forem inscritos. Exato. Estamos aqui com o Jaime, né, para quem está a chegar agora, este é o Jaime, Jaimito. Não liguem muito, essa é uma intimidade minha. Ele que é recém-graduado em Humanidades pela Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. E para quem estiver a nos acompanhar de Angola, os editais em breve vão ser anunciados quando o novo processo seletivo tiver que ser divulgado, né? Então, os processos são fáceis, é só ler bem o edital, que a inscrição não é complexa. Exato? Pronto. Jamie, você quer nos falar um pouquinho sobre do que tratava o teu tema de defesa? O meu projeto de pesquisa tinha como tema a emergência da pandemia em Angola, os direitos humanos e a luta pelo acesso à saúde no ano de 2020 a 2021. Bem, eu acredito que na banca ou o teu orientador terá feito a mesma pergunta. Por que você escolheu esse tema, mano? Olha, a escolha do tema vem assim, a escolha, né? Vem de uma questão muito pessoal. Foi a situação na qual eu me vi em Angola, depois de 2 anos que eu estive fora, né? No caso, estava aqui no Brasil a estudar, fiquei 2 anos fora de Angola e, consequentemente, foi na mesma época da pandemia. Foi a época mais intensa da pandemia que eu decidi ir de férias para Angola. Então, houve muitos desacasos, muitas situações que deixaram a desejar e comecei a pensar, assim, porque eu já estava, na verdade, a escrever um outro projeto que é bem voltado à área de terminalidade, que é em relações internacionais. Mas assim, depois eu parei e pensei, relações internacionais, por que não deixar o tema, quando eu for para as relações internacionais, e tratar algo de emergente, enquanto eu estou no BHU, que é Humanidades, por que não trazer algo sobre humanidades para falar em humanidades e depois trazer algo quando eu estiver em relações internacionais? Então foi bem isso. Então, parte de situações que eu vivi, que a minha família, que eu vi também a minha família a passar. Você foi para Angola logo no momento da pandemia, obviamente que já estava um pouquinho mais calmo, né? Já. Mas pelo pouco que você presenciou, até porque foi por conta disso que você decidiu pesquisar acerca da Covid, não foi tão tenso quanto aqui, né? Porque aqui foi o número foi bem grande, mais de 600 e tal mil pessoas morreram pela Covid. Como é que você viu em Angola, né? O estado de emergência e tudo isso, o processo lá, você que viu de perto, foi intenso ou foi mais calmo? Pelo que víamos na mídia? Na verdade, a época mais intensa do Covid-19 foi em 2020. Quando eu fui para Angola em dezembro de 2021, já estava assim bem mais calmo, mas ainda vigorava o estado de calamidade, que fez quase um ano. Não, quando eu fui já não tinha o estado de calamidade, terminou em setembro, na verdade. Mas assim, o povo, a população, o país estava a se recuperar dos dois estados, emergência e posteriormente calamidade. Eu acredito, pelos traços ou pelos vestígios que eu encontrei, que foram épocas muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Na questão das próprias relações pessoais ou interpessoais, né? Das nossas relações. Sabe-se que o povo angolano é um povo
muito caloroso, é um povo muito prestativo. E eu chego e encontro um clima assim, bué diferente, não tinha nada a ver com Angola que eu deixei, eu havia deixado há 2 anos atrás. E também isso me pôs a refletir muito, mas sabe-se que a pandemia não só afetou questões econômicas, em questões políticas, mas também nas relações interpessoais. Então, eh, a pandemia trouxe consigo muitos problemas. O país estava a se recuperar de uma crise pandêmica em todos os sentidos e sabem que o povo angolano é bué batalhador mesmo, sempre a se reinventar. Então, foi assim choques e injeções de realidade. Eu saio de uma realidade que é o Brasil, o lugar em que a gente está, né? Tipo, não é dos melhores lugares do Brasil. O Brasil é um mosaico também de realidades, é um leque de culturas e realidades, mas eh, acredito que ainda a gente esteve assim em melhores condições. E quando eu vou para Angola é uma outra injeção. Eu venho para o Brasil é um choque. Quando eu vou para Angola também um outro, mas eu me vi assim, eu me perguntava, poxa meu Deus, vivi a maior parte do tempo aqui, mas por que que eu, em 2 anos que eu fiquei fora, tenho que me sentir estranho? Então, é, É como se você tivesse já acostumado ao que estavas a viver aqui e a realidade lá foi bem diferente, né? foi muito diferente. Pronto. Muito. Na tua defesa, você trouxe o exemplo do médico que foi morto, foi tirado do seu carro, é isso? Uhum. O que é que você acha sobre, né, o que você pensa, né, da privação que houve durante a pandemia, né, do pessoal que não podia sequer, principalmente os vendedores ambulantes, que não podiam, né, ir atrás do pão, porque dependiam 100% daquilo para poderem sustentar-se e sustentar os seus filhos. Né, aquela privação que houve, né, porque houve aí o estado de emergência, o estado de calamidade e a única forma que eles tinham de se alimentar tinha de ser mesmo através das suas vendas ambulantes. Né? O que é que você pensa sobre essa privação que houve? Né? Eles não podiam, essa proibição que aconteceu, e quem pudesse sair, né, a polícia ia por cima e dali surgiu, por exemplo, a morte deste médico que vinha do trabalho. Lamentavelmente, né? Angola é um estado democrático de direito. Olha, na verdade é muito chocante porque os modelos de lockdown não faziam jus à realidade do povo. Ou melhor, o povo angolano não se revia no, 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 como é que eu digo, nas medidas adotadas pelo governo angolano. Não tinha nada a ver com a realidade num país em que na qual 48% da população, depois do primeiro censo realizado em 2014, afirmavam que, dados estatísticos afirmavam que 48% da população vive em extrema pobreza. E sabe-se que a maior parte da população angolana ela trabalha em agricultura de subsistência. Quer dizer, que eles produzem o que comer. Se não forem produzir, não terão o que comer. Isso é como foi estranho. As políticas do governo angolano ainda continuam a ser frágeis. Ainda continuam sendo frágeis. Realmente é lamentável. Muito, mas muito lamentável. Aqui, tipo, se tu vês, se tu te lembras, no Brasil adotou-se aí como é, o auxílio Auxílio emergência emergencial, e sim. em Angola dizia-se que parece que cada família ia beneficiar-se de 8.000 kwanzas ou 15, uma coisa assim. Será que chegaram a fazer Realmente eu ouvi, e mediante as pesquisas, eu não vou afirmar categoricamente que não houve, mas mediante as pesquisas que eu fiz, eu não encontrei uma resposta concreta. Se alguém foi beneficiado, então não me deparei com informações do gênero e não vamos afirmar categoricamente que houve, quando não é uma política que
beneficia a todos, então não é totalitário, não é um avanço, não pode se considerar. Vamos levar por relativismo. Quantas famílias? Quantas pessoas? Ah, E também não era a questão do coisa, né? Da Covid. Aquilo era, tipo, era um projeto do Estado, era um projeto que chamavam Projeto Coenda, nas províncias, naquelas zonas mais fracas, né? Pegaram aí algumas famílias, mas tudo tem a ver com aquilo que era também as eleições. Né? Era muito propaganda das eleições. Hoje já não se vê falar disso. ah, pronto, vamos deixar um pouquinho o teu tema de parte, daqui a pouco voltamos já nele, né? Em Angola, por exemplo, sobre racismo, quase que não se sente, não se fala, né? Por ser um país, digamos que 98% black, né? Você, quando chegaste aqui no Brasil, desde que chegaste, né? Você já sofreu algum ato de racismo, ou pelo menos vivenciaste, ou o que costumas a assistir, pelo menos, né? Uma vez que já estás aqui dentro, é mais intenso do que vias em Angola? Na verdade, voltando na questão Angola, a questão não é não existir ou não ser visível, é conhecer. Eu passei a conhecer, não vou dizer de uma forma geral, vou falar da minha própria experiência. Então, eu saí do bairro muito cedo, fui morar na cidade. Quer dizer, das periferias? Eu cresci no bairro do Cacoal e fui morar para Vila Alice há um tempo. E eu passava pela casa dos frescos, os bancos que estavam ao redor, e nas lojas da Unité eu sempre vi pessoas de tonalidade mais claras que eu, vamos dizer, na banda, os latões, e que trabalhavam nos balcões, recepcionista, atendiam e tal. E as pessoas do meu tom de pele que limpavam o chão. Então eram coisas assim que passavam por despercebido. Eu não vou afirmar categoricamente que há racismo, mas nós vivenciamos em Angola um colorismo. Existe, está presente. Sou leigo na matéria, mas vais ter a oportunidade de ter um dia que o Bartolomeu vai poder explicar melhor. Sim, exato. Mas assim, partindo das minhas experiências daqui no Brasil, foram terríveis, mas a princípio, por não conhecer, passaram por despercebido. Quando eu comecei a desconstruir, a entender de certos aspectos, eu comecei a perceber que muitas das vezes eu passei por atitudes racistas ou por atos racistas, ou por reproduções de racismo. Uma das vezes eu fui para Candeias com o meu amigo Cid, então eu parava para pedir. A gente chegou em 2019 e não conhecia muitos lugares, então fomos para Candeias e estávamos à procura, acho que na altura de um hospital ou de uma clínica, já não me lembro muito bem. Então eu parei um cidadão, um jovem brasileiro que passava por uma rua, um cara grande, mais forte que eu. Então, quando eu fui para parar para pedir o endereço pro camarada, o camarada fugiu. E eu fiquei do tipo, poxa! E aí ele tem a cor assim, Mais mais claro. clara que eu e Ela achou que fosse assalto. achou que fosse assalto. Há aquele estereotipo de que o black é todo preto é bandido. E olha que a minha abordagem nem foi muito brusca, mas eu disse, não, por favor, para, só preciso de uma informação. Aí o cara se pôs a correr e disse, não conheço não, e foi. Da outra vez foi numa loja que está perto da rodoviária de Candeias, aí nós fomos fazer compra. Ao fazer compra, passamos por um corredor onde fomos pegar, acho que não era para pegar TI, era para ver se a gente trocasse. A gente queria dinheiro na mão e eu tinha um cartão de crédito que era para pedir para alguém, ó, vamos fazer a troca. Você usa o meu cartão e eu pego o dinheiro na sua mão. A senhora logo que me viu, tirou a pasta que estava no carrinho e abraçou. Eu disse, não, dona, vai me desculpar. Eu só, desculpa por ter incomodado, eu só preciso, não tenho dinheiro não tenho dinheiro não, eu também só uso o cartão e tal. Poxa, então... Então você até percebe, tipo, quando tu, ao chegar, pelo menos já vi isso, a pessoa pega a bolsa dela,
desse lado, põe do outro, é mesmo pensando que você vai assaltar. Mas enfim, como disseste, né, o Bartolomeu sobre isso em Angola, por exemplo, é uma das pessoas indicadas, porque até o tema dele está virado a isso. Você, o que é que achas que o teu tema de pesquisa pode, né, pode influenciar de alguma forma as futuras pesquisas ou pelo menos a área da medicina, né? Ou o envolvimento do Estado angolano nisso? Pode mudar alguma coisa? Acredito que sim, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde é de caráter curativo, mas não preventivo, que o essencial deveria ser também preventivo, né? Não adianta curar sem prevenir. Num país em que 2% da população são portadores de HIV, numa estimativa de 200 a 300 mil pessoas estão infectadas. Então, assim, é um grande problema. Então, eu acho que o meu trabalho vai poder contribuir de que maneira? A olharmos ao governo angolano, a olhar mais para as questões de saúde, a olhar para o nosso sistema, para ver se ele seja reestruturado. A gente tem muitos hospitais, mas ainda carece dos recursos humanos de saúde, que são os enfermeiros ou os profissionais de saúde. Desculpe. Pessoal, nós estamos com a internet a falhar um pouquinho. Acho que alguém disse que parece que eu não paguei a internet. José Felipe, da próxima vez paga a internet, pelo amor de Deus. Pessoal, a internet está paga, mas eu acho que ela em si quer nos boicotar. Vou já aproveitar e mandar aqui um abraço ao Kaunda Lucas. Pronto. Calma aí. Desculpem lá, pessoal, a Stella Gonçalves, ao Ian Nigal, eu acredito que seja esse, a Vivian. Pronto. Eu paguei a internet. A Unilab é tudo aquilo que você perspectivava? Não. Tipo, na Unilab, não tipo o que você perspectivava um dia fazer na universidade, uma coisa assim, mas o foco da Unilab em si. Não. Nas questões, por exemplo, da integração e tudo mais. Não, na realidade, a gente vem de um sistema de educação muito, mas muito diferente com o daqui do Brasil. Eu acho que você pode reparar é que tanto muitos dos estudantes que vêm dos países de língua portuguesa ao chegar não conseguem se encontrar, principalmente nos cursos de BHU. Fica, a gente discute muito gênero, discute muito raça, discute muito não sei o que e tal. Então, em termos assim de educação, né? Tipo, não foi o que eu imaginei. Eu ficava assim me perguntando quando eu cheguei, mas quando é que eu vou estudar propriamente o que eu vim fazer? Mas por que estudar humanidades? Será que quando eu for para relações internacionais vai ser diferente? Então eu ficava me questionando até eu entender o projeto da Unilab, que é voltada à nossa realidade, tipo, para nós podermos compreender o sul global, a gente precisa desconstruir, porque é voltada para a nossa realidade. A gente pensa as relações internacionais a partir do sul global, então precisamos entender as diferenças, nossas diferenças. Olha, pessoal, parece que a internet está mesmo ruim aí para vocês, mas tenham paciência, quem sabe ela mesma vai se restabelecer. Tenham um pouquinho de paciência, people. Mas não, olha, fiquem descansados, que nós estamos... Pronto, eu tinha que escrever aqui, né? Mas, enfim, fiquem descansados aí, pessoal do Instagram, que o vídeo vai estar disponível no YouTube com melhores condições, estás a ver? Melhor áudio, enfim. Então, depois disso, amanhã, vocês vão lá no Instagram, no YouTube, people.
Vão no YouTube amanhã. Já é amanhã? Não. Pessoal, amanhã aqui no canal, esse vídeo vai estar disponível. Pessoal do Instagram, o YouTube vai estar sexta-feira disponível. Entendeu? Então, descansem, não fiquem nervosos, perdoem-nos, mas que vai estar em melhores condições amanhã no canal de José Felipe. Vai estar. Entendeu? Nós estávamos a falar sobre a integração. Eu estava perguntando sobre a integração. Uma pergunta que eu fiz no nosso convidado que te antecedeu. Acreditas que a integração realmente é mesmo a integração que se refere mesmo? É a verdadeira integração no verdadeiro sentido da palavra? Entre angolanos, brasileiros, guinenses e outros colegas de outras nacionalidades? Eu não vou falar pelos outros, né? Mas assim, eu me sinto a integração. Eu sou a integração. Quando me perguntarem onde que eu estudei, eu vou falar, estudei na Universidade Internacional da Integração. Porque eu fiz integração. Eu fiz família, construí laços e eu me sinto bem, mas bem envolvido. E eu vou ter orgulho de dizer que eu vivi a integração, estudei na Unilab, estudei com cabo-verdianos, estudei com guineenses, estudei com brasileiros, estudei com moçambicanos. Então, para mim, existe integração, porque eu vivo a integração e eu faço a integração. Mas a relação interpessoal, a tua vivência pessoal, e disseste muito bem que falas por ti, mas vendo no que se vê, né? Passa a redundância, tu consegues perceber que há essa interação entre o pessoal ou há uma separação de grupos? Não, acredito que em qualquer comunidade vai haver separação e vai haver comunicação, né? Só não vamos generalizar e as pessoas são totalmente diferentes, a gente vem de sociedades diferentes, cada um veio educado do seu jeito, cada um tem a sua família, tem o seu caráter. Então, é complexo dizer, em toda a sociedade existe isso. Por mim, o mais importante é manter a unidade, que eu faço sempre, eu faço isso quase todos os dias. Me dizem até, você é amigo de todo mundo. Não. Eu mantenho a unidade que é essencial. Bartolomeu Palanga, a.k.a. Soul Striker, o homem da mixtape, bordas de uma personalidade. Seja bem-vindo à nossa live, wherever. E nós acreditamos que ela não esteja em melhores condições. Há cortes, talvez, nos áudios e a imagem está a colar. A nossa internet não é das melhores, mas também não é tão mal assim. Eu acho que ela decidiu nos boicotar logo today. Mas, people, como disse, o nosso convidado vai se sentir tão à vontade quando ele vir os vídeos ali no YouTube. Está a ser gravado para depois ser postado no YouTube. Bairro Esquecido, até que a morte nos separe ou até o regresso de Cristo. Estamos aqui com Jaime, que é graduado em Humanidades, né? Ele é bacharel em Humanidades. E do momento que ele... Autocolação de grau é todo um processo. É um processo, mas nós sabemos que tu foste aprovado, não foste? Com certeza. Então, quando tu já és aprovado... Foi aprovado o projeto. Na pauta já está aprovado. É porque você passou de classe. Você passou de classe, não precisa estar na outra classe para se ter certeza que você foi aprovado. Pronto, então, Jair, como é que tu costumas falar com a tua família? Apesar de tu já teres ido lá passar umas férias, como é que tem sido? Né? É muito tempo que a pessoa fica. E você chegou aqui novo, né? Quer dizer, já feito homem, mais novo, na idade, enfim. Como é que é a saudade? Você fala sempre com a família? Olha, no processo de escrita, que foi um pouquinho assim difícil, eu fiquei pouco comunicativo. Daí os papéis para o meu convidado. Fiquei pouco comunicativo. Mas já estamos aí a restabelecer as comunicações, estão todos felizes com a minha aprovação. Então, é isso, saudades nunca acabam, vão sempre existir. Tá
ao lado da família é outra coisa. Tipo, eu estou aqui com a minha irmã, mas, assim, ontem também me senti um pouco seguro por ter membros da família, famílias que eu construí aqui super maravilhosas, mas também dá aquela saudade de ter o carinho de uma avó, da tia, do pai, das mães. Então, é. Pronto, voltando ao teu tema do projeto de pesquisa, a experiência foi boa? Tiveste meio nervoso? Como é que é? Muito nervoso, porque o processo foi um pouco difícil. Na questão da escrita, já agradecer, tiveram pessoas maravilhosas aí, a dar suporte. E, assim, o meu processo de escrita foi um pouquinho difícil, estava um pouquinho atrasado, foi tudo sob pressão. E Eu estava, né? E tive a honra de lá estar, né? E fui convidado pelo Jaime, David, e é das poucas vezes que eu vejo, se não mesmo das poucas vezes que eu vi, né? Algo, né? Feito por um angolano e ficar cheio. A sala estava cheia e muitos ficaram de pé. Tipo, eu digo, algo que não precisou meter nada na boca, né? E que estava cheio. É raro de encontrar isso nas comunidades angolanas. Alguém que só vai mesmo lá para ouvir, sem precisar por nada no estômago, e está cheio. E quando há um encontro até, né? Onde há festas, whatever, você consegue ver que ainda se faltam pessoas, mas ali estava cheio. Será que, quando falávamos de integração, é pela tua boa relação com muita gente, que fez com que muitos se sentissem à vontade ou cativados em ir lá, tipo, estarem, digamos que homenagem e testemunhar ali o teu momento de glória, que é um momento de glória. Será que é pela tua boa relação que tens com o pessoal? acredito que sim, porque Pode abrir essa luz. eu tento sempre manter a unidade, que é o mais importante, tudo na base do respeito. Já agradeci a todo o pessoal que esteve lá presente e os que não foram, que eu convidei, os que eu não convidei também, me desculpem. Estava tudo sob pressão, não tive o maior controle das coisas, na verdade. Então, algumas coisas foram saindo do meu controle e se escaparam do meu controle. Então, já agora pedi desculpas. Mas a quem esteve, muito obrigado pela força. E aí, tudo nosso. E vocês tornaram também o dia especial. Acho que é por causa mesmo da unidade que eu procuro manter com as pessoas. Eu vivo a integração, eu construí amizades e tenho por perto pessoas muito, mas muito fixas. E uma vez família, como eu digo, né? Sempre família, uma vez irmão, sempre irmão, uma vez amigo, sempre amigo. Então, estão aqui no meu iate, eu vou levar para a vida toda. Sou o angolano guineense, como dizem, o Sansão diz que eu sou vereador. O maior medo é que, tipo, a sala fosse encher mais do que dá conta e por ter muita gente eu ficaria ainda mais nervoso. E todo mundo, eu acredito que a maior parte das pessoas próximas a mim pensam a mesma coisa. Esse cara aqui é vereador. Já é vereador, então se prepara, a sala vai estar cheia. E dos orientadores que lá estavam, quantos vocês escolheram? Os dois foram escolhidos por ti? Não? Sim, os dois foram escolhidos por mim. Foram sugeridos por mim, não escolhidos. Na verdade, eu havia escolhido uma outra professora, a professora Ives, que se mostrou depois indisponível por conta das férias. Aí me indicou a professora Carla Benites, que é formada em Direito, que domina do assunto, que é bom sempre pegar alguém da banca que conheça a área da tua área de pesquisa para poder dar uma boa contribuição.
ou tem um olhar assim mais clínico, uma vez que eu sou leigo num assunto, não pesquiso sobre direitos. E nem foi a minha primeira pesquisa, né? Então era tudo no empirismo. Então precisávamos de alguém que olhasse assim, que tivesse um olhar bem mais crítico e da área do conhecimento. Professor Dolindo, por já ter sido meu professor e um dos professores que eu também aprecio. Pessoal, deixem o vosso like, né? Deixem o vosso like, partilhem, subscrevam no canal. O Jaimito, quer dizer, vocês não se assustem quando nós chamamos Jaimito, é porque Esse também. você quer falar um pouco do teu processo, né? Falamos um pouquinho no início, mas como é que foi, né? O processo da documentação, porque parecia que a prova não foi o lado mais difícil quando tu te inscreveste para vir estudar no Brasil. Parecia que a prova não foi o processo mais difícil. O mais difícil deve ter sido, pelo menos do meu lado, no momento de tratar os documentos. Foi isso do seu lado também? Na verdade, eu não tive muitas dificuldades. Dizem que quem tem pai na cozinha ou mãe na cozinha não sofre, então... Tu tiveste algum apadrinhamento, quer dizer isso? Sim, tipo, eu na cidade de Luanda a gente conhece, mas conhece muita gente em administrações, em muitos lugares, então tudo na lei, né? Era só dizer, olha, vamos vir aí, tá bom, quem você encontrar na frente, é só esperar e depois me dar um sinal. Já foi mais ou menos assim. Em lugares que eu teria acesso mais rápido, foi tudo por indicação. Tipo, no sítio X, no sítio X, no sítio X. E eu fui atrás dessas pessoas. Pessoal, eu lembrei aqui de uma porque eu e o Jaime somos da mesma entrada. Me lembrou aqui algo que foi meio engraçado e frustrante ao mesmo tempo. Quando nós escrevemos a carta para a agência de viagens. Você quer falar um pouco sobre isso, mano? Fogo, meu Deus. E a carta veio logo depois da gente ter comprado a passagem. Meu Deus, foi uma coisa bem engraçada. A gente tínhamos um grupo, na verdade. Eu era o líder dos estudantes que vinham para a Bahia. E tinha um outro... Quem te liderou? Franklin. Não, tipo... O Franklin foi o cara... Foi do Ceará, sim. Acho que é por movimentar e eu estava bem informado em muitos assuntos. Quem te liderou é quem te indicou. Entendam assim, o português é muito, nós somos pobres. Eu fui indicado pela maior parte dos colegas que começaram o processo comigo, acho que depois das provas, ao pegar informações, fui o primeiro a criar o grupo, a adicionar as pessoas, fui atrás a tentar saber para movimentar. Então, daí eu passava algumas informações que eu já sabia sobre o edital, como seria o processo de pré-matrícula, matrícula, aprendi a fazer o CPF, aí as pessoas solicitavam, para criar o CPF, muitos de nós tiramos o CPF em Angola, e aí foi aquela, não, o Jaime ele vai ser mesmo o nosso líder, daí dividiram o líder da Bahia e tinha o líder do Ceará, que eu do Capão. Deixa-me dar um shout-out ao ITMC no Instagram. ITMC, bem-vindo, Yazar. Partilha essa cena, partilha com o pessoal, chama e diga que o Jaime está na live com o José Felipe, e que o vídeo vai estar disponível. Não é esse que está a ser feito agora, não essa imagem que está a passar no Instagram, mas, quer dizer, as mesmas pessoas na mesma posição, mas com uma outra câmera, e vai estar disponível no YouTube ainda amanhã. É amanhã, né? Amanhã, pronto, é isso aí, pessoal. Pronto, desculpa aí te contar, Jaime, esteja à vontade. Então, por algumas condições, né, Angola já enfrentava um momento de crise financeira. Aí muita gente não tinha condições, do tipo, as passagens estavam um pouco altas, então, como era para viajar todos juntos, então a gente decidiu, por que não fazer um grupo e vamos para as companhias?
ver se a gente consegue enviar uma carta e conseguir um desconto. Aí fizemos a carta, mandamos para a TAP não deu resposta. E mandamos para a TAG, foi lá, assinamos e tal, dei os nomes e tudo. Só que a viagem estava cada vez mais a se aproximar e os bilhetes estavam a ficar cada vez mais caros. Aí o José Felipe, o Pedro, outras pessoas começaram a perder fé. Não, vamos comprar, senão daqui a pouco vai estar 500 mil. Saiu de 90 para 100, de 100 para 200, de 200 para 218. Acho que nós Não, compramos a mas 218. já era dia 9. Não, já era dia 6 ou 7 e a gente viajou no dia 9. Ah, sim. Não foi 7. Foi nos dias 1 e 2, porque a gente viajou no dia 9 de setembro. Então nós tínhamos uma semana ainda. Não acho. Sim, tivemos uma semana. Tanto que depois de sair a carta, para não citar nomes, a gente ainda conseguiu comprar o bilhete de umas 3 ou 4 pessoas no desconto mesmo. Eu ainda acredito que andei com essas pessoas e eu fui eu. Não, que... mas se você lembra, foi o mesmo preço que a gente estava a evitar porque estava caro. Foi o mesmo preço que eles nos deram como desconto. Estava 195. Não. Ah, Imagina, a tarifa já tinha subido. Sim, nós compramos os bilhetes a 218. E o meu foi 218. sim, foi 218, exato. E os 218. meninos no desconto. Compraram a 195. O mesmo preço anterior que a gente estava achando que fosse Mas caro. por quê? Porque. Eles foram espertos já. Não, mas as tarifas sobem em função do câmbio, do Sim, dólar, mas diário, imagina, a cada hora ou a cada minuto. Eles nos enrolaram tanto para nos vender no mesmo preço que a gente já estava a fugir já. Não, Porque só manteram o preço que a gente fugiu, talvez vamos acreditar. Sim. Mas sim. os bilhetes na verdade, a taxa é em função Do câmbio. câmbio, sim. Mas então, quando o preço estava 190 e tal, acho que isso durou, 190 e tal, durou mesmo um bom tempo. Um bom tempo, sim, claro que é o que ia a gente subir. queria já que nos descontasse pelo menos uns 170, 150. Se o preço fosse fixo, se a tabela de preçário fosse fixo, aí acredito que aconteceria isso. Eles não iam aceitar. Se o Não, preço continuasse 190 e tal, eles não iam aceitar nos vender a 150. Baixaria. Nós passamos pelo mesmo processo. Baixaria. Baixaria. Se o preço fosse fixo, até naquela altura estaria. Teve preços de bilhetes que a gente viu num dia antes a X preço e quando foi ver no outro estava ainda bem mais caro. Aconteceu na TAP. Um dia antes a gente perguntou na TAP, os bilhetes estavam a 250 e pouco. Quando fomos no outro dia já estava 400 e tal. Você viu o que eles fizeram na TAP? A palavra portanto, eu acho que ele. Como é que se escreve portanto? Tudo junto ou tudo junto? Não escrevemos separado, o por e o tanto. Aqui está errado, vamos corrigir isso para depois trazer. É isso que fez para não nos darem desconto, já? Não. Foi isso. Não, Pipo. Eles não querem dar desconto, não inventa história. Que coisa é essa? Não, tem que estar bem feito. A carta estava mal escrita. Tinha um único erro, que era a palavra portanto. Não, esquece isso. E eles mandaram corrigir. Sim, tá à vontade, fala, mano. Não. Eu tenho uma questão. Sim, termina o raciocínio, doutor. Era isso mesmo, mandaram corrigir e a gente levou e até desde o momento não nos mandaram nenhuma resposta. Só a TAG que voltou a ligar, tipo, no dia em que eu, como líder, a pessoa que assinou a carta, depois de ter comprado o meu bilhete, eles ligaram. Parecia que tipo, já sabiam, Não, eles viram lá no sistema. Os gajos já compraram, agora vamos enviar a carta. Tá vendo? E aí, eles são malandros. Liberaram a carta. Tipo, depois de liberar a carta, fui lá buscar na administração. Como é que se chama? Esqueci a instituição. Fica a sua agência dele lá na central. Na central. Aí peguei a carta e levei mais outra complicação. Não, vocês entregaram uma carta com número de pessoas X, não vão poder comprar.
sem todas as pessoas que estão na carta estar aqui. Não. Aí deu mais outro babulho. Brincadeira. Tivemos que recorrer a outras instâncias e acho que 3 a 4 pessoas conseguiram comprar num valor baixo, que era 195 e a gente comprou no valor de 218. Manuel, pode perguntar ao Jair, por favor. Eu gostaria de saber, né, já agora agradecer a oportunidade e também a presença do nosso convidado, parabenizá-lo pela linda defesa. A perguntar, né, visto que será futuro estudante de Relações Internacionais, né, perguntar primeiro como é que vê, né, essa situação da relação internacional entre Angola, né, e os demais países, né, essa cooperação e essa pequena confusão, não sei se ouviu agora da Rússia, de enviar o seu homem aos Estados Unidos também, como é que está essa situação, né, de Angola em relação aos outros países. E segundo, né, ou incluindo tudo, como é que vem Angola daqui a 5 anos? Visto que há 2 anos atrás visitou Angola, né, teve uma visão, né, e os relatos que tenho ouvido de agora em diante, como é que vem Angola daqui a 5 anos? O futuro é imprevisível e é incerto. Há um tempo atrás eu acreditava numa Angola melhor. Assim eu posso dizer que é a Angola que os meus pais um dia... Não é a Angola que os meus pais sonharam. E não sei, o futuro é incerto e é imprevisível. Eu não consigo prever a Angola, porque muita coisa pode mudar amanhã, muita coisa pode mudar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, na questão, eu ainda sou leigo, sou um principiante, não conseguiria fazer assim, tipo, uma análise do ponto de vista como alguém ligado à matéria. Tive alguns componentes de relações internacionais, mas ainda não é bem aprofundado para poder fazer uma análise assim coesa sobre a situação. Mas acredito que no cenário internacional os países são soberanos e eles funcionam através de acordos e tratados. Então, a Angola, ao se posicionar diante de qualquer situação, tem interesse em alguma coisa. Então, é por aí. Pronto, a pandemia fez com que muitos países entrassem a crise, como que tivesse piorado um pouco mais, estás a ver? Intensificou. E alguns aproveitaram a fortificar um pouco mais o produto interno, né? A produção interna por exemplo, Angola, acredito que naquele tempo importou menos, né? Importou menos e talvez fosse o momento que devia dar um pouco mais de atenção à nossa produção local, né? E o que tipo, com a pandemia, muitos não puderam viajar de província em província aqui para fazer os seus comércios, enfim, e o Estado não fez nada, ou quase nada. Não fez quase nada, se não mesmo nada, para fortalecer um pouquinho, né, beneficiar com créditos os agricultores que após pandemia pudessem se estabelecer. E quando há crédito, são sempre as mesmas pessoas que recebem. A crise que a pandemia trouxe para Angola, você acha que piorou a economia daqueles agricultores? A crise da pandemia? Que sim, acredito que sim. Angola já vem vivendo uma crise econômica desde 2014 pela queda do preço do barril de petróleo. Isso mudou muito a esfera econômica do país, trouxe consigo muitos problemas. Tanto que com a pandemia só vem intensificar ainda mais a pobreza e as desigualdades. Claro que são visíveis os efeitos, mas assim, não é só um problema da pandemia. A
A pandemia veio intensificar aquilo que já estava indo por um lado, assim, digamos, Já estava aí por ruim, torno. já estava aí por torto. Então a pandemia só veio intensificar. Pronto. Pessoal, nós estamos a finalizar com o nosso queridíssimo Jaime, né? Como disse, vou lembrar-vos que esta é a rubrica em que os graduados e os recém-graduados, são todos graduados, né? Enfim, os que já fizeram a graduação há séculos e os que estão a fazer agora, ou os que acabaram de fazer, são convidados a estarem aqui. Quem aceitar o convite, a gente o recebe, e quem não puder, se achar indisponível e talvez não faz muito tipo dele, dá os olhos, as câmeras, também a gente entende, e são escolhas e devem ser respeitadas. Já é o nosso segundo convidado. Estivemos aqui na semana passada o Amson Nanki, né? Ele que também é um bacharel em humanidades. Então, nosso segundo convidado, amigo pessoal, um dos poucos que tem a ousadia de chegar na casa dele e comer do bom fungo com casaca. Shit, mano, do bom fungo com quizaca. Enfim, Bartolomeu, acho que já não está ali. Deixa-me aproveitar daqui um abraço ao pessoal que está no... Pronto, Soul Striker ainda está aí, Bartolomeu e Palanga, enfim, Bartolomeu e Palanga, nós temos um combinado e em breve vamos aguardar pelo teu sinal, estamos a aguardar pelo teu sinal e em breve esperemos que estejas aqui conosco. Bairro esquecido até que a morte nos separe. Então, Gemito, estamos na reta final. Primeiro vou já começar a agradecer-te e no final vou te agradecer de novo. Agradeço pela tua presença. Tipo, o foco era mais ou menos falar sobre o teu trabalho, mas, como sempre, aproveitar aqui o teu reconhecimento e pegarmos aí vários pontos, né? Essa universidade, nós sabemos que há muitas reclamações, que é pequena, né? Estamos a falar do campo dos Malês, é pequena. De estrutura. A estrutura dela. O que é que você acha dessa estrutura? O teu ponto de olho, conforme diz o meu amigo Cenas. No meu ponto de olho. Realmente, né? Eu também quando cheguei, fiquei chocado pela estrutura do campus, ainda fiz algumas piadas. Mas assim, o espaço não diz muito sobre os quadros que a Unilab tem. É um conselho e é bom que quem venha com os objetivos de sair daqui formado aproveite. Não vai muito pela estrutura. Aí tem profissionais, mas profissionais competentes e que estão dispostos a contribuir no nosso desenvolvimento, que é para a gente poder contribuir também nos países de origem. Então, eu fiquei chocado, não vou mentir, a questão da estrutura, mas assim, em termos de conhecimentos, competências, modéstia à parte, em alguns foros, eles são bem eficientes e diferentes mesmo das experiências que eu tive em Angola. E que conselho que tu dás, né, aos nossos queridíssimos colegas, né, os da nova entrada, né, esses que estão a se preparar para virem, né, que alguns, assim como tu, já têm aquela visão, porque já estão a ser passadas algumas informações de como é a estrutura em si da universidade, o local, né, já estão a prepará-los psicologicamente. Que conselho você dá àqueles que esperam encontrar aqui o Brasil das novelas? Parece óbvio, mas é importante que se diga, né? Até porque o óbvio às vezes precisa ser dito. Que conselho ou que mensagem você deixa a essas pessoas que, para além de vir estudar, querem encontrar uma maravilha? Aí eu vou perguntar se ele vem para viver a malhação ou vem para estudar. A questão é essa. Então,
mas é bem sério, é bem sério. Setembro. Tipo, eu quando estava para vir para o Brasil, eu investiguei, pesquisei sobre São Francisco do Goiás, já sabia onde ficaria a universidade, onde é que é a cidade. O estado já pesquisava sobre. Então eu já estava bem consciencializado do tipo, não importa o lugar, mas o meu objetivo é estudar. E você torna o lugar especial. A Unilab tem muitas e muitas memórias boas. Se calhar dos primeiros estudantes, eu ouço testemunhos do Bartolomeu, já ouvi do Romualdo, da Minha, da Sábado, o que eles construíram quando chegaram, apesar de ser essa estrutura. Então, não vem pela estrutura, não vem por ser o Brasil. Muitas das vezes a gente chega aqui, faz muita crítica, mas em Angola viveu na FUBU. Viver. Então, Mas Fubu não é que não é, então não vamos exigir muito. O nosso objetivo aqui é estudar. Então, Rio de Janeiro, Copacabana, São Paulo vai ser uma consequência daquilo que a gente veio. Eu quando vim para aqui não vim para conhecer Rio de Janeiro nem Copacabana, mas nem São Paulo, muito menos São Paulo nem Santa Catarina, mas tiveram assim consequências positivas Tipo, depois tu e constróis negativas, isso, né? que me levaram a conhecer esses lugares, ou tiveram situações que me obrigaram a conhecer esses lugares. Eu não vim com o objetivo de turistar o Brasil ou de viver a malhação, não. Eu vim para estudar, o meu objetivo, o meu foco, e estou aqui para cumprir. Depois da formação, tu pretendes voltar ou se aparecer oportunidades aqui, tu vas acatar e preferir ficar aqui? Eu sempre pensei em voltar. Mais por ti, para contribuir ou mais pela família? Não só pela minha família, por mim, para contribuir. Tipo, eu nunca me vi Ficar aqui? Viver distante de Angola. Eu já sonhei, assim, quando mais novo, em morar em outro lugar. Mas o Brasil me ensinou que não há lugar melhor que a tua terra. Então, eu posso querer visitar vários lugares do mundo, mas eu não me vejo a viver em um país que não seja Angola. Pronto. Pessoal, está aí feito o recado. Para quem está a vir para estudar, foco no estudo, mas se quer encontrar o melhor que há, aquilo que tu vês nas novelas, é uma questão depois de tu mesmo, né, começares a fazer as tuas viagens e dares um olhar aí básico. Mas por enquanto, venham com um foco único, que é para não caírem em depressão, não caírem de costas e baterem um guimbo até o miolo. Esse já é um caso à parte, né? Edilene, bem-vinda à nossa live. Pronto, enfim, Edilene, seja bem-vinda. Nós estamos a terminar. Para quem chegou tarde na live, está descansada que vai encontrar o vídeo completo no YouTube. Peço, subscrevam no canal, deixem o vosso like e compartilhem. Jaime, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Quero deixar uma mensagem ou uma coisinha, acrescentar algo que a gente não lhe perguntou, até porque é uma conversa descontraída, não muito formal, né? Tinha de ser, mas sem roteiro, porque eu queria deixar-te mesmo à vontade. Não houve assim muita preparação e ainda estou a processar a vitória que tiveste. Que você ganhou, mas estás a será que é verdade? Estou um pouco cansado, foram muitas emoções e aí era um mix de emoções. Assim, agradecer, né, pela oportunidade a todo mundo que esteve ao meu lado, em especial
a minha baby Edna, que acompanhou assim de perto, acompanhou de perto. Eu vou te fazer uma pergunta, doutor. Não, eu não vou. Nós estamos a falar sobre a academia, eu só estou a agradecer aí o pessoal. E aí, então, Falando disso, a minha irmã também, a todo mundo que esteve comigo direito e indiretamente, sabem que eu sou eternamente grato e eu não me esqueço de dizer, deixo sempre claro que o mais importante é. E um conselho, né? Amem-se mais, aprendam a lidar com as nossas diferenças ou com as diferenças das outras pessoas. E que, como a gente diz, né, eu aprendi um provérbio que o meu avô sempre disse: Ntango moio, ntango mabanza. O tempo de viver e o tempo de aprender. repete aí que o meu microfone não captou bem essa língua É que com repete aí em voz alta. eu não sei falar muito bem, mas assim, tango moio, tango mabanza. O tempo de viver acho que é o tempo de aprender. Então, ninguém nasce sabendo tudo. Todos os dias aprendemos alguma coisa. É música de Yannick com Totó. Também está nessa. Então, vamos nos amar mais. E é isso, né? Pronto. Pessoal, vocês vão ter que descontar. Eu não sou um jornalista, não sou dos apresentadores formados, então qualquer informalidade, qualquer palavras que talvez eu tenha proferido aqui e não soaram bonitas e enfim, vocês vão lá nos comentários e façam aí as vossas críticas que serão bem-vindas e serão bem analisadas. É com isso que a gente aprende e a gente vai crescer. Eu vou agradecer ao Manuel José, que estava aqui na área técnica a acompanhar, a fazer as observações aqui, a observar as coisas se estavam todas no lugar, enfim. Ao nosso queridíssimo convidado, Jaime David, eu sou José Felipe, o meio perturbado, o alma do outro mundo, sem conselhos, o raro, o cara que é do bairro esquecido. Até o regresso de Cristo. Amém. Até o regresso de Cristo. Obrigado a todos que costumam acompanhar o canal. Não esqueçam de seguir o canal da OB, né? OB. Mas vão lá no YouTube e escrevam @o bairro esquecido, que automaticamente o canal vai aparecer para vocês e subscrevam, assistam os conteúdos que estão lá. O canal está meio parado porque tivemos uma avaria no nosso aparelhíssimo que grava o áudio. Parece que alguém resolve. Mas enfim, essa parte vocês não ouviram. Jaime, pessoal do Instagram, vamos anunciar o próximo convidado em breve, assim que tivermos a confirmação dela, né, ou dele. Então, já conversei com algum outro pessoal e já confirmaram, assim, entre aspas, mas estamos à espera que depois da defesa isso se concretize, né? Então, vocês vão saber de tudo. Jesus, o bairro esquecido, até que a morte nos separe, até o regresso de Cristo. Obrigado, obrigado, moço, por teres vindo. Eu que agradeço. Fala bem.